Olá, boa noite a todos. Esse é o último painel do Educação 360, webinar internacional. A gente agora vai ter como convidado o ministro Luiz Roberto Barroso, que vai fazer uma apresentação para a gente. Como vocês sabem, essa primeira edição online do Educação 360, ela é uma realização do Globo, do Extra, do Valor Econômico. A gente tem o patrocínio do Itaú Social e do AZ, Escolas em Rede, apoio do Instituto Unibanco, aí apoio institucional da Rede Globo, Unicef, Unesco, Fundação Roberto Marinho, Canal Futura. O ministro Barroso vai fazer uma apresentação, como eu falei, sobre a agenda pós-crise, o que a gente pode fazer de diferente em prol da educação e do país. E a gente também vai ter a participação na sequência do economista Ricardo Henriques, superintendente executivo do Instituto Unibanco, que vai trazer para a gente também algumas informações relevantes dentro desse tema, dentro do contexto atual da educação brasileira. Queria saudar o ministro Luiz Roberto Barroso e o Ricardo. Primeiro, o ministro. Ministro, não me ouve? Perfeitamente, mas não vejo o Ricardo, Guilherme. Eu acho que o vídeo do Ricardo vai entrar após a sua apresentação. Eu acho que é isso mesmo. Pronto, Ricardo, agora já veio. está com a gente. Ricardo, boa noite. Nos ouve? Prazer em ver. Ouvindo bem, perfeitamente. Tudo bem, ministro? Tudo bem, Guilherme? Tudo bem. Tudo bem. Ministro, é a nossa segunda live na pandemia, hein? Pois então. Mas hoje eu vou ter o senhor falando sobre educação, um tema que eu sei que é uma das suas paixões. Então, vou lhe dar a palavra para nós o ouvirmos. Guilherme, o público são leitores, é um público leigo, estou certo? Não exatamente. A plateia é formada principalmente por educadores, né, professores do país todo, mas também, certamente, deve haver pessoas que não são educadores na plateia. Isso é mas é para os leitores desses veículos também, ou não? É só para eu saber também, a linguagem. Também. Sim, de certa maneira, sim, mas fundamentalmente educadores. Ok. Posso começar? Boa noite a todos. É um prazer estar aqui participando desse evento do Globo, do Valor e do Extra para discutir um pouco a educação no Brasil e o que tem sido o normal e se nós não voltássemos ao normal. Eu pretendo percorrer brevemente algumas ideias e algumas reflexões sobre o quadro geral da educação no Brasil. Eu sou professor universitário há muitos anos, sou professor titular da UERJ há quase 40 anos, mas é que eu comecei bem cedo, viu? E, portanto, eu entendo mais de ensino universitário, tem muitas ideias e opiniões de coisas que eu acho importante de serem feitas nessa área. Porém, nessa nossa conversa, eu gostaria de focar na educação básica, que eu considero um tema central para o Brasil e acho que nós nos atrasamos na história pelo descuido que nós tivemos com a educação básica. E porque eu tenho essa obsessão há algum tempo, eu dediquei um ano da minha vida estudando, um ano, assim, nos horários que sobrava tempo, estudando muitos documentos internacionais e domésticos, muita coisa que eu li está aí na tela, materiais da Unesco, do Banco Central, do Banco Mundial, da OCDE, os números do INEP, documentos da Fundação Lehman, do Todos pela Educação, que eu acompanho sempre, do Instituto Ayrton Senna. Conversei com algumas pessoas, como as professoras Maria Helena Guimarães de Castro, a Cláudia Costin, com o jornalista Antônio Góes, e, portanto, eu vou, na sequência, apresentar um conjunto de informações, um conjunto de diagnósticos e um conjunto de propostas de solução, e, em seguida, falar um pouco sobre a pandemia e o pós-pandemia, e pretendo fazer tudo isso em não mais do que meia hora. Primeira observação que eu considero importante de fazer é que, apesar das declarações tonitruantes que a gente sempre ouve em matéria de educação básica, ela nunca foi, ou nunca talvez seja injusto, mas
em boa parte da nossa história, ela não foi verdadeiramente tratada como uma verdadeira prioridade. E com exceção de uma permanência mais prolongada no Ministério da Educação do Paulo Renato no governo Fernando Henrique e do Fernando Haddad no governo Lula, o que nós tivemos foi uma grande volatilidade de ministros. Eu fiz a conta aqui e nos últimos 7 anos nós já tivemos 10 ministros da educação. Não há política pública que possa resistir a essa falta de continuidade. E, portanto, esse é o primeiro ponto que eu gostaria de destacar aqui, a falsa prioridade da educação. Na verdade, nós só universalizamos a educação no Brasil 100 anos depois dos Estados Unidos. Eu falei isso num debate na TV Globo, na Globo News, e uma agência checadora disse, não, está errado, porque foi só 50 anos, porque o Getúlio fez um decreto. Não, estou falando na prática real de quando nós conseguimos universalizar o ensino fundamental. Isso já foi nos anos 90. Portanto, 100 anos depois dos Estados Unidos e da maior parte dos países da Europa, e acho que essa é uma das principais causas do nosso atraso na história. Quando a gente fala de educação básica, pelos dados do INEP de 2018, nós estamos falando de 57 milhões de estudantes. A educação básica é aquela que compreende a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. A educação infantil, que é a creche, de 0 a 3 anos, e a pré-escola, que é 4 a 5, depois o ensino fundamental e o ensino médio. Eu não sou, eu pessoalmente, um estudioso, um pedagogo da educação, e, portanto, não tive pretensões de originalidade no meu estudo. O que eu fiz foi tabular tudo o que eu consegui ler e fazer uma sobreposição das ideias e identificar alguns dos grandes consensos em matéria de educação. E, portanto, eu começo identificando quais os principais problemas que todas aquelas instituições e documentos a que eu tive acesso identificaram e com os quais eu estou de acordo. Há um relativo consenso de que o maior problema, e o que dá origem a muitos outros, é a não alfabetização da criança na idade certa, que, de acordo com a nova Base Nacional Comum Curricular, deve se dar até o 2º ano. A partir de 2020, é isso que está previsto. A não alfabetização na idade certa e na série certa dá início a uma série de problemas, inclusive e, sobretudo, a defasagem aluno-série. Quer dizer, você se depara com a reprovação ou você se depara com o aluno que já não mais consegue acompanhar a sua turma. E aí nós vamos ter o segundo grande problema que, no meu estudo, eu detectei, e que também é consensual, que é a evasão escolar no ensino médio. E aí há um conjunto de causas que eu detalhei. Eu fiz um estudo acadêmico com 40 páginas e fiz um bem resumido com 5 páginas, porque a educação básica, deixa eu fazer um parênteses aqui muito interessante, a educação básica, todo mundo diz que é prioridade, todo mundo diz que se preocupa com ela. E portanto, eu me dediquei a estudar, ninguém lê 40 páginas, só quem realmente está interessado, então publiquei um estudo de 4, 5 páginas com o resumo das principais ideias, e eu publiquei num informativo chamado Migalhas, que é dirigido à comunidade jurídica, ao público jurídico em geral. E o dono do Migalhas, que é meu amigo, um tempo depois me procurou e disse, o senhor tem razão desse negócio de educação ser falsa prioridade. Os textos que o senhor publica aqui conosco costuma ser o de maior número de acessos ao longo da semana.
e o texto que o senhor publicou sobre educação básica foi o 4º colocado nessa lista, o que um pouco demonstra que, no fundo, as pessoas consideram importante, mas não param verdadeiramente para estudar e entender quais são esses grandes problemas. Mas, dizia eu, a evasão no ensino médio, seja por jovens que têm que trabalhar, seja por jovens que se desinteressam ao longo do tempo, seja os que são cooptados pelo crime, seja as meninas que engravidam, há um conjunto de causas que faz com que, entre um número de 10 milhões de jovens entre 15 e 17, nós temos 10 milhões de jovens entre 15 e 17 anos, e cerca de 3 milhões estão fora da escola, evidentemente, isso é entre 15 e 17. Depois tem um dado mais complicado ainda, que é o dos que nem estudam nem trabalham, mas ainda entre os de 15 e 17, nós temos 3 milhões de jovens fora da escola. O jovem que não conclui o ensino médio, ele, evidentemente, vai viver, assim eu penso, uma vida menos iluminada, com menos opções. Ele vai ser um trabalhador menos produtivo e ele vai ter uma renda muito menor do que se ele tivesse concluído o ensino médio, e ele vai ser uma presa muito mais fácil das atividades ilegais. Terceiro grande problema, que eu, pondo todos os estudos, identifiquei, é o que se chama de déficit de aprendizado, que é o jovem, o estudante, ele completa o ensino fundamental, ele completa o ensino médio, e ele não aprendeu o mínimo que deveria ter aprendido, e aí tanto os testes nacionais, os testes domésticos, como o teste do PISA, que é feito pela OCDE para jovens de 15 anos, revelam problemas críticos na educação brasileira. Portanto, se fosse para identificar, eu preciso dizer que eu tenho uma superstição, eu gosto de classificar as coisas em 3, tanto quanto possível. Não vou ter tempo de explicar as razões aqui, que vêm do meu tempo de estudante de Direito, mas eu acho que as classificações têm que ser tricotômicas, funciona, é mais fácil de você fotografar e gravar, eu acho que dá certo. É uma superstição mesmo. E se alguém disser, mas esse sujeito, um professor de Direito Constitucional, um ministro do Supremo, cultiva esse tipo de superstição, eu gosto de lembrar uma passagem do Niels Bohr, um vencedor do Prêmio Nobel da Física, um sujeito que se dedicava à mecânica quântica, um dinamarquês, e um jornalista um dia foi entrevistá-lo, e ele, na porta do gabinete de trabalho dele, tinha uma ferradura. E o jornalista pergunta para ele por que ele, um cientista, um homem que vivia na objetividade da vida, um agnóstico, por que ele tinha aquele símbolo de superstição na porta do gabinete de trabalho dele? E ele respondeu, que parece que dá sorte mesmo para quem não acredita. Portanto, eu sou militante dessa crença também. Esses são os 3 grandes problemas que eu identifiquei como um certo consenso entre pedagogos e instituições que estudam a educação. Não alfabetização, evasão escolar no ensino médio e o déficit de aprendizado. E aí nós chegamos, então, ao conjunto de soluções possíveis que têm sido pensadas para o enfrentamento dessas disfunções a que eu me referi. Eu vou mencionar algumas delas e não todas, porque, evidentemente, nós temos limitações de tempo, mas uma coisa importante que nós fizemos nos últimos anos, e eu estou fazendo uma análise crítica, mas nós tivemos avanços importantes nos últimos anos, é preciso registrar isso, porque eu considero relevante, inclusive pela introdução de sistemas de avaliação que nos permitem fazer diagnósticos, porque sem os diagnósticos certos não há cura possível para nenhum problema. Aliás, essa é uma questão brasileira
que eu tenho chamado da necessidade de uma virada empírico-pragmática. A gente tem que olhar para a realidade e olhar para os resultados. A gente tem que planejar, estabelecer metas e ter monitoramento para saber se o que a gente planejou está dando certo ou se é preciso fazer algum reajuste. Planejamento sem monitoramento não produz nenhum resultado, porque você não sabe se as políticas públicas que você elegeu estão dando certo. Eu me lembro sempre de um episódio que se narra ter acontecido na Idade Média, em que uma cidade italiana teve uma infestação de ratos. E aí, então, a municipalidade tomou a decisão de pagar um dinheiro para quem entregasse um rato morto, para, com isso, diminuir a população de ratos. A população ia matar os ratos e entregar para o governo para ganhar uma moeda de dinheiro. Depois de um certo tempo, eles foram ver quais os resultados que se tinham produzido e verificaram que tinha aumentado o número de ratos, porque a população tinha passado a criar rato para vender para o governo. Portanto, se você não monitora a política pública que você está praticando, você não tem como saber se está alcançando esses resultados. De modo que é muito importante ter sido instituído um sistema de avaliação. E aí, a primeira proposta de solução, ou o primeiro problema a ser equacionado e enfrentado, é aumentar a atratividade e melhorar a qualificação do magistério básico de uma maneira geral. E aqui a atratividade não está associada apenas à remuneração, embora também à remuneração, mas ao resgate de um certo prestígio institucional. É preciso que ser professor do magistério, do ensino básico, seja tratado como uma das principais profissões do país, como de fato ela é. Portanto, é preciso dar prestígio e distinção, além, evidentemente, de boas condições de trabalho, para quem resolve se dedicar à educação básica. O que tem acontecido é que, sem nenhum demérito para as pessoas vocacionadas e extremamente talentosas que se dedicam ao ensino básico, os exames do Enem têm demonstrado que as pessoas que têm a maior pontuação não fazem a opção pela vida na pedagogia, pela vida na educação, justamente por essa baixa atratividade. E, portanto, eu acho que nós precisamos investir em atrair pessoas qualificadas, capacitá-las, dar educação continuada e esta valorização. Eu faria uma grande campanha para dizer: professor do ensino básico é uma das profissões mais importantes do país. Venha patrioticamente contribuir para educar as novas gerações. Um segundo item que é frequentemente lembrado por educadores em geral e instituições que se dedicam à questão da educação básica como uma solução possível e desejável é a escola em tempo integral. É passar de 5 horas para 8 horas, providência que é reconhecida como decisiva para a melhoria da qualidade da educação, evidentemente, desde que você tenha 3 horas a mais com qualidade, com atividades curriculares, com atividades extracurriculares. E a verdade é que os estados da federação que ampliaram de maneira significativa a escola em tempo integral, que foram o Espírito Santo e Pernambuco, se destacaram nos resultados do IDEP. Mas a verdade é que, de acordo com dados do INEP, menos de 10% dos alunos estão estudando em tempo integral. Faz muita, muita diferença, e acho que essa é uma providência que nós temos que colocar na nossa agenda. Um ponto importante é, de novo, enfatizar a qualidade desse tempo extra que se vai ter. Um outro ponto importante que merece destaque
e eu li trabalhos muito interessantes sobre isso, é a ênfase na educação infantil. Documentos do Banco Mundial e de um pesquisador vencedor do Prêmio Nobel, James Heckman, eles procuram documentar, e eu trago muitos dados no meu trabalho, que o melhor investimento que se pode fazer em educação é nessa primeira idade começando com 0 anos, ou com semanas de vida. E aqui é importante assinalar, o Brasil é um país em que existem muitos lares desfeitos, e, portanto, é a escola que muitas vezes vai ser capaz de suprir demandas dessa criança que ela não vai encontrar em casa. Portanto, esse é um momento decisivo para você dar nutrição adequada, afeto, respeito, valores e capacidades cognitivas. Portanto, tem que começar do 0 anos de idade, com creches de qualidade. Isso é muito importante, porque também li estudos de que creches de má qualidade, na verdade, atrasam o desenvolvimento da criança em vez de acelerá-lo ou de aprimorá-lo. Outros itens importantes nessa agenda, que são de relativo consenso, é a importância do ensino profissionalizante. Nós ainda temos, para o padrão da OCDE, um percentual muito baixo de escolas com ensino técnico profissionalizante. Um outro item importante que muitos autores destacam é o fim da indicação estritamente política dos diretores de escola. Eu vou falar isso daqui a um minutinho, quando falar da agenda para o futuro. Estou aqui monitorando o meu tempo. Portanto, fim da indicação estritamente política. E um capítulo muito importante e destacado, o financiamento, evidentemente, é importante. Nós tivemos agora mudanças no Fundeb, que são relevantes, com o aumento de recursos para a educação básica, aumento da contribuição da União. Acho que essa vai ser uma diferença, vai fazer a diferença, mas não é só uma questão de dinheiro, como nós sabemos. Há problemas de gestão, há problemas motivacionais. É preciso criar um plano nacional suprapartidário de curto, médio e longo prazo em favor da educação básica. Essa é a coisa mais importante a se fazer em um país como o Brasil. Investir em educação básica de qualidade, o que envolve dinheiro, envolve gestão, envolve motivação, engajamento das pessoas, das comunidades, para que a educação seja verdadeiramente transformada numa força revolucionária para o Brasil. Essa, eu diria, é uma das minhas principais propostas para uma agenda pós-crise. É colocar a educação no topo das preocupações. Minha agenda pós-crise e problemas que a pandemia revelou ou deixou com mais nitidez foi algumas demandas grandes do Brasil. Em matéria de educação, começando com este item de uma agenda pós-crise, o que nós verificamos foi um problema grave de desigualdade, causado, dentre muitas outras coisas, pela escassez do acesso à internet. Eu tenho um exemplo para dar pessoal. Eu sou professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, dou aula todas as sextas-feiras, dou aula na graduação
e dou aula na pós-graduação. Eu gosto de dizer que eu estou ministro do Supremo Tribunal Federal, mas eu sou um professor. Essa é a minha vida, é isso que eu gosto de fazer. E, para minha imensa alegria e orgulho, boa parte dos professores hoje da UERJ, inclusive dos professores titulares, foram meus alunos em algum momento da sua formação, tanto na graduação quanto na pós-graduação. A UERJ, há mais de uma década, tem um extraordinário programa de inclusão social, que são as cotas, para cotas econômicas e, dentro das cotas econômicas, cotas raciais de 40%. É um projeto extraordinário, é emocionante você ver o esforço daquelas pessoas que, historicamente, no Brasil, tinham o acesso negado e agora elas têm uma oportunidade verdadeira de ascensão social e, na verdade, as cotas vão mesmo fazer diferença para os filhos dessas pessoas. Pois bem, com a pandemia, nós tivemos que suspender as aulas, inclusive por videoconferência, para equacionar a circunstância de que um percentual relevante dos estudantes não tinha acesso à internet para que as aulas pudessem ser dadas por videoconferência. Tanto as universidades privadas continuaram com aulas normalmente, a universidade pública, a principal universidade pública do Rio, e uma das principais do Brasil em matéria de direito, a Faculdade de Direito da UERJ, uma faculdade de referência, ficou sem poder dar aula porque um percentual elevado dos alunos não tinha acesso à internet. Portanto, a exclusão digital foi um dos temas que eu penso que a pandemia colocou sob um importante foco de luz. Eu acho que uma agenda pós-pandemia para a educação, mas para tudo na vida brasileira, envolve, em primeiro lugar, um item que é prévio a qualquer realização material, que é a integridade. A integridade é a premissa de tudo mais, ela precede a ideologia, precede as escolhas políticas. Ser correto não é uma virtude, é uma regra básica, civilizatória, que nós precisamos valorizar no Brasil, e não há como nós nos tornarmos verdadeiramente desenvolvidos com os padrões de ética pública e de ética privada que viemos praticando por aqui. A elevação da ética pública, sobretudo, é um capítulo indispensável e inevitável para o desenvolvimento do Brasil. A minha ideia de integridade só tem duas regras para simplificar. No espaço público, não desviar recursos. E no espaço privado, não passar os outros para trás. Porque a falta de integridade impacta a saúde, como impacta a educação. Nós estamos vendo esse filme de terror, que é em meio à pandemia, as pessoas desviando dinheiro dos programas emergenciais de saúde, assim como tradicionalmente desviavam também dos programas de educação. Um outro tema da vida brasileira que a pandemia colocou um foco de luz foi a estarrecedora desigualdade que há no país. Na verdade, a estarrecedora pobreza, revelada em domicílios totalmente inadequados, com superpopulação, sem saneamento básico e sem outros serviços essenciais. Acho que no pós-pandemia nós temos que fazer uma guerra à pobreza, e a guerra à pobreza inclui dar prioridade para a educação. Um outro capítulo importante que impacta a educação, estaria na minha agenda pós-crise, é o da competência. Nós precisamos deixar de ser o país do compadrio, o país do nepotismo, o país em que todo mundo faz favor com dinheiro público, ações entre amigos com dinheiro público. E uma das coisas que me dá alento no Brasil é que quando você coloca a pessoa certa no lugar certo, tudo vai bem. A Petrobras vinha dando prejuízo brutal. Para fazer um corte e não politizar, vou dizer de coisas de governos anteriores,
e aí colocam o Pedro Parente na gestão da Petrobras, a Petrobras passa a dar lucro. Nós tínhamos um problema crônico de inflação, juros altos, o Ilan vai para o Banco Central e nós conseguimos organizar a política monetária do país, assim como justiça seja feita durante a gestão do Paulo Renato e durante a gestão de Fernando Haddad no Ministério da Educação. Nos dois casos, por continuidade, ainda que com visões diferentes, tivemos avanços importantes. Tanto quando você coloca gente decente e correta no lugar certo no Brasil, as coisas funcionam bem e nós temos que fazer isso com a educação. Não estou fazendo nenhum juízo de valor sobre o momento atual. Eu não gostaria de politizar esse nosso debate. Um outro tema, e aí que já caminhando para a conclusão, para termos tempo para conversarmos e debatermos, e associado à educação, é investimento em ciência e tecnologia. Senão, nós vamos nos atrasar na história. Temos que investir nas nossas instituições de ponta, temos que criar novas instituições de ponta. Eu sou uma pessoa ligada hoje em dia também na questão ambiental, na Amazônia, da mesma forma que escrevi sobre educação, eu estudei a Amazônia, publiquei agora um trabalho longo sobre a Amazônia. Nós precisamos de pesquisa, inovação, ciência, indústria 4.0 na Amazônia, para criar uma economia sustentável que faça com que a floresta de pé valha mais do que a floresta derrubada. Portanto, precisamos de ciência e tecnologia, não só na Amazônia, mas para o país. A verdadeira riqueza das nações hoje em dia é o conhecimento, é a capacidade tecnológica, é a capacidade de inovação. Nós vivemos o auge da terceira revolução industrial. A primeira foi a do vapor no século XVIII, a segunda da eletricidade no século XIX, e a terceira é essa do computador em rede mundial, que é a revolução tecnológica ou a revolução digital, que vem, inclusive, com um vocabulário novo, com utilidades que até anteontem a gente não conhecia e que hoje já não saberia viver sem. Fiz uma listinha aqui, olha, Google, WhatsApp, Uber, Dropbox, Skype, Telegram, que no Brasil ficou um pouco perigoso, FaceTime, Facebook, Twitter, Instagram, Waze, Spotify, Amazon, iTunes, Netflix, YouTube. Eu estou citando só as que eu conheço de conhecimento próprio, porque eu sei que tem muito mais, e para os solteiros ainda tem Tinder. Portanto, esse é o mundo da tecnologia, este é o mundo da nova economia. As empresas mais valiosas do mundo já não são mais, como eram anteontem, as que exploram petróleo, como Shell e Exxon, ou fabricam automóveis, como General Motors e Ford, ou as que fabricam equipamentos de utilidades, como a General Electric. As empresas mais valiosas do mundo hoje são Amazon, Facebook, Google, Microsoft e Apple. Apple é a mais valiosa. Tanto Apple, Amazon, Facebook, Microsoft e Google são as empresas mais valiosas, de modo que inovações e avanços tecnológicos constroem esse admirável mundo novo da biotecnologia, da inteligência artificial, da robótica, da impressão em 3D, da internet das coisas, da computação quântica. A gente não pode ficar para trás. E, portanto, uma agenda pós-pandemia tem que envolver uma obsessão com ciência e tecnologia, em parcerias públicas e privadas. O governo tem o seu papel e a iniciativa privada tem que ser atraída para esse papel também, de modo que eu queria destacar, já estamos à beira da quarta revolução tecnológica, que é a fusão do físico com o virtual, é a revolução da tecnologia, da informação com a biotecnologia. E, portanto, nós precisamos ter atenção, eu assim penso, para esse momento importante que nós vamos viver no pós-pandemia, de ter uma agenda eficiente
que recoloque a educação e todos esses componentes que são decisivos para o avanço da educação dentro de um pacote verdadeiro de prioridade, com um plano, como eu disse, suprapartidário, patriótico, liderado por nomes institucionais. Quem achar que a educação, que o problema da educação no Brasil é a escola sem partido, identidade de gênero, ou saber se 64 foi golpe ou não foi golpe, está assustado com a assombração errada. Tem se falado que depois da pandemia haverá um novo normal. Esse é um conjunto de ideias para, quem sabe, a gente não voltar ao normal. Quem sabe a gente não faz diferente dessa vez. Muito obrigado, Guilherme. Obrigado, ministro. Ricardo Henriques, te passo a palavra, por favor, para as suas considerações. Queria que você também analisasse esse momento. Muito obrigado, Guilherme. Ministro Barroso, um prazer poder estar aqui compartilhando esse momento. Queria cumprimentar a todas que estão aqui presentes, acompanhando virtualmente, e podendo só dialogar com o ministro e agregar alguns elementos para essa discussão. Primeiro deles é que eu acho que quando o ministro conclui com novas formas para fazer diferente, tá? Ele está reconhecendo, e o seu percurso inteiro foi de descrição desse limite, tá? Que estamos vivendo, que demanda uma transformação muito intensa e certamente imediata. O ministro, na primeira parte, traz uma bela agenda programática, vários elementos estão colocados ali, eu não vou falar tanto, mas só uma nota de realismo nesse processo, que é, evidentemente, a gente tem uma história, como o ministro disse, que em alguns momentos de sucesso, avançou-se com as constituintes, mas se avançou do que é preciso, a gente precisa fazer uma mudança grande, a estabilidade de líderes no ministério é só uma ilustração muito importante que o ministro trouxe, mas essas mudanças nem sempre são fáceis, elas precisam ser viabilizadas na prática do campo educacional, nós precisamos construir um campo específico para isso, que viabilize uma agenda sustentável de transformação e intensa. Vou tentar comentá-la. O ministro também falou do descuido com a educação básica, né, que nos coloca nessa posição absolutamente vergonhosa. Eu só não posso deixar de citar um estudo que fiz com dois colegas do IPEA, Ricardo Paz de Barros e Rosane Mendonça, ministro, no final dos anos 90, que nós tentamos demonstrar por dados, com bastante evidência, como o senhor colocou, que a verdadeira década perdida do país foi a década de 70, e não a década de 80, como se diz. Uma década que a demografia estava muito favorável, em que a questão urbana estava encaminhada de uma determinada forma, em que a gente tinha taxa de crescimento, e entre tantos equívocos foi mais um equívoco que não se entendeu a onda do mundo pós anos 50 e 60 e se deixou o Brasil com a educação que está. E, evidentemente, esse é só um momento de uma história, como o ministro disse, em que a educação, de forma objetiva, não é prioridade da sociedade brasileira. E a questão é que, para além da correta afirmativa que a educação tem que ser uma missão de Estado, não só de governos, a educação precisa ser, mais do que isso, uma agenda de sociedade. Temos que conversar no almoço de domingo sobre os desafios da educação, pensando que uma mudança da educação, na direção que o ministro trouxe, mais elementos que vou tentar agregar aqui, é uma mudança que pode nos colocar em direção à projeção da sociedade do conhecimento que está aí à nossa frente, com a quarta revolução industrial, com todos os elementos que nós conhecemos, mas que a gente precisa transformar isso num projeto de sociedade. Eu vou tentar aqui, em 10 minutos, tratar de 5 pontos, muito rápidos, tá? Que são complementares ao que o ministro disse. O primeiro é o enfrentamento das desigualdades. Só para ilustrar, ministro, e todos que estão aqui nos ouvindo, o tamanho da desigualdade que nós vivemos na educação é pretérita à pandemia, né? Muitos dos estudantes que nós temos na educação brasileira sequer ingressam no ensino médio. Ingressam, a maioria, no fundamental, mas muitos não chegam no ensino médio. Aqueles que chegam do ensino médio, muitos não concluem. E só para dar um dado que vai dialogar com o que nós vamos falar para frente, quando a gente pega cada 100 crianças que entram no ensino fundamental 1,
e são crianças brancas, 75 concluem. Um absurdo. 25 sequer concluem o ensino médio. Quando a gente considera 100 crianças negras, só 58 concluem. Nós abrimos mão de 42 crianças porque são negras a cada momento. E, mais do que isso, ministro, daqueles que concluem, pouco aprendem. 70% dos alunos que concluem o ensino médio estão abaixo da classificação que o MEC chama de insuficiente, o que significa que, com um enunciado relativamente complexo, esses jovens sequer resolvem um problema que poderia ser resolvido com uma regra de 3. Isso é pré-pandemia, ministro. E a questão é que as desigualdades e injustiças sociais que estavam colocadas, né, instaladas, que têm raízes históricas, elas são radicalmente agudizadas pela pandemia. A maior percepção hoje, o maior reconhecimento, a difusão do entendimento disso faz talvez com que a gente possa agir com maior força, com maior intensidade e com maior efetividade sobre a educação para transformá-la numa prioridade, reconhecendo o padrão de desigualdade inadmissível, intolerável que temos e reconhecendo que ele é incompatível com um país republicano, humanista, democrático que a gente quer projetar para o futuro. E aí a gente não pode deixar de caracterizar, ministro, que nessa nossa história, e o senhor tratou isso ao longo da sua fala, a questão da centralidade da questão racial. Nós temos um racismo estrutural que ocupa o cotidiano, ocupa a nossa subjetividade e está em práticas conscientes e inconscientes da grande maioria da nossa sociedade. É fundamental um novo contrato social que atue para uma nova dinâmica, mais sustentável, mais transformadora, mais democrática e intolerante com o racismo. Como o senhor citou as cotas, lembremos, as cotas mudaram as expectativas, cotas fizeram que os alunos cotistas tenham um desempenho na universidade muito bom. E eu quero só citar o movimento da Coalizão Negra por Direitos, que diz que enquanto houver racismo, não haverá democracia no Brasil. Não haverá democracia enquanto tivermos racismo. E a educação precisa lidar para isso, e para isso, concluo esse bloco, é fundamental uma estratégia que seja universal, que, como o senhor bem sabe, direito só pode ser direito se for para todos, mas precisa ser universal com uma agenda de equidade. A questão é compatibilizar universalismo com equidade, portanto, para ter uma estratégia de equidade, nós precisamos tratar desigualmente os desiguais no cotidiano da escola, que recebe uma desigualdade enorme e que fomenta essa desigualdade. É missão da escola reduzir essa desigualdade e criar igualdade de oportunidades, não só no primeiro ano, não só na educação infantil, mas ao longo dos 12 anos do ensino básico. E a gente precisa ter essa estratégia explícita de equidade na educação. A outra coisa, ministro, muito importante é que, e a gente vê isso com a pandemia, que novas formas de aprendizado para além da sala de aula se colocam. Não há nada a comemorar com a pandemia, evidentemente, com a tragédia que estamos vivendo, mas temos algo a aprender. Milhares de professores passam a usar as tecnologias, eles estão engajados, estão implicados nesse processo. É óbvio que o ensino à distância não pode substituir o ensino presencial, mas é possível ter, e nenhuma tecnologia vai fazer isso, mas é possível ter uma agenda em que a tecnologia esteja a serviço da aprendizagem, que nós consigamos ter um movimento de ensino híbrido e a gente supere as limitações que nós temos do século, ainda herdadas do passado, em que eu tenho práticas arcaicas no cotidiano que a gente precisa superar. Existe uma pesquisadora de Stanford, a Linda Dowland Hammonds, que propõe, nesse contexto da pandemia, um New Deal para a educação pós-pandemia. Eu acho que isso é fundamental. Ela fala mais ou menos que os professores, como todos os educadores, estão famintos por oportunidades de colaborar e de aprender com seus pares, de ter experiências engajadoras de aprendizagem, que utilizem metodologias ativas e que tenham um ensino baseado não mais naquela visão arcaica de uma transmissão de ensino em que os alunos sentam e recebem informação. Ao contrário, a ideia do protagonismo dos estudantes, a ideia de metodologias ativas, pedagogias que devem ser usadas de forma adequada, a configuração daquela turma específica e não dar a aula que eu quero dar, que eu estou habituado a dar e que é totalmente inadequada para cada composição específica. E a gente precisa ter, para ter desenvolvimento cognitivo, socioemocional, sociomoral desses estudantes, do conhecimento, de tudo que a gente precisa para avançar na agenda do século XXI e vamos precisar ainda resolver problemas do século XX. É fundamental a gente lembrar que a gente tem uma fronteira móvel no conhecimento. Não podemos esquecer isso. Não é só na ciência e na tecnologia. Na educação básica, a fronteira está movendo.
E nós estamos com uma dívida histórica radical com a educação. Não estamos dando dados aqui de aprendizagem, mas são muito desafiadores, sobretudo quando comparados ao cenário internacional, com o PISA, por exemplo. Mas nós estamos estávamos movendo na direção certa, mas movendo lentamente, mas frente a uma fronteira de conhecimento está avançando. E pós-pandemia, dado que a tecnologia pode ter incidências desproporcionalmente inclusivas, essa distância entre uma fronteira que se move pode ainda aumentar. Então, a gente precisa definir o New Deal da educação, e aí a questão chave da conclusão do slide do ministro é: e se nós fizermos diferente? E se nós mudarmos as práticas educativas? Se nós conseguirmos dar uma estratégia que seja fundamentalmente inclusiva e provocadora, com altas expectativas para os estudantes como um todo, tentando buscar excelência com equidade. Um terceiro comentário, de uma agenda a ser muito tratada ainda para dar o nosso desafio de trazer a educação para a sociedade do século XXI, para ser mais contemporânea, é a dimensão da articulação. Ou seja, o Ministério da Educação pode e deveria ter um papel-chave que está sendo ausente no período da pandemia, infelizmente, mas poderia assumir essa responsabilidade, construir-se uma agenda de definir um sistema nacional de educação análogo ao SUS, evidentemente, com as especificidades do mundo da educação. Temos uma notícia muito boa, é que no período da pandemia, os entes subnacionais, os estados e os municípios, os secretários estaduais e secretárias estaduais e municipais agiram de forma muito consistente e deram conta de enfrentar, na medida do possível, esse período absolutamente avassalador que nos atravessou agora. Mas o que nós precisamos? Nós precisamos ter uma estratégia para viabilizar o que o ministro falou, uma estratégia que viabilize um planejamento, que tenha uma visão de longo prazo, que coloque a educação como uma prioridade, mas que crie responsabilidade instituída e coordenada entre as três esferas da federação e que a gente consiga ter, num sistema nacional de educação, uma política estruturada. Podemos fazer diferente aqui. A quarta questão é a valorização da educação pública, totalmente em linha, eu estou aqui só sublinhando elementos do ministro, que valorize os funcionários, os servidores públicos, que tenham uma promoção de força, não só da vocação, mas, sobretudo, de uma agenda republicana baseada num compromisso com a redução das desigualdades a partir da valorização e do reconhecimento dos profissionais de educação. Precisa de desenvolvimento profissional, desenvolvimento de liderança, desenvolvimento de profissionalização do trabalho da gestão escolar como um todo, uma nova formação inicial, uma nova formação continuada, vocacionada para a prática de ensino, dedicada a fazer a inclusão dos jovens e realmente movida para que a aprendizagem cognitiva e socioemocional se dê em larga escala, em contextos absolutamente heterogêneos, mas uma valorização que também tenha carreira, que tenha remuneração, que tenha elementos que fortaleçam e que atraiam todos os profissionais para esse mundo da educação. Evidentemente, para viabilizar isso é necessário um financiamento adequado, fiscalmente consistente, mas que a gente pode, de alguma forma, dar conta de ter uma governança do sistema integrada como um todo, que se faça com que os governos e as secretarias estaduais, secretarias municipais e o Ministério da Educação governem com a sociedade. Governos tendo protagonismo, mas compartilhados com os atores como um todo, e o espaço público exercido aí não sendo espaço público estritamente governamental. Por fim, o último comentário-chave, em diálogo novamente com o ministro, o papel crucial da gestão. A gestão, que a gente sabe que, dentro da literatura acadêmica, por um lado, há todos os fatores intraescolares, ministro, depois da atuação direta dos professores, aquilo que mais incide na aprendizagem, na retenção dos estudantes na aprendizagem, é a gestão. Mas o que nós estamos falando é que gestão que tenha o olhar para os resultados, que tenha metas, que tenha foco, que tenha monitoramento, que seja parametrizada pela ideia de eficácia e eficiência, para viabilizar a efetividade da política educacional como um todo, que deve estar obcecada com o desenvolvimento pleno dos estudantes, né? Essa gestão é garantidora do direito à educação. A boa gestão, a gestão pública de qualidade, que pode e deve ser cada vez mais fomentada, está a serviço do garantido do direito. Nós, no Instituto Unibanco, temos parcerias com vários estados, vendo isso como todo, várias instituições do mundo filantrópico têm, mas o que a gente vê é uma movida nessa direção e, sobretudo, uma movida em que tem engajamento, que tem diagnóstico, tem leitura de contexto, tem capacidade de análise, mas, sobretudo, de profissionalização a serviço da garantia do direito. E só para concluir, eu estou quase aqui chegando no tempo para poder, termos ainda um momento de debate, é fundamental que a gente precisa
talvez, ministro, caminhar aqui para uma articulação forte no campo democrático, num campo plural, que recuse o obscurantismo, como o senhor citou, que saia como o senhor usou uma palavra, das paranoias, das assombrações, como o senhor disse, né, da escola sem partido, da ideologia do gênero, desse anacronismo absoluto que tem, mas uma agenda em que, fundamentalmente, a política social como um todo, não só a política educacional, a política social tem uma relação não mais de subordinação, mas uma relação de equivalência com a política econômica. E a política econômica esteja a serviço de uma arquitetura da política social que seja contemporânea e efetivamente garantidora de inclusão e que implicará várias das dimensões que o senhor citou. Isso implica redesenhar a política de infraestrutura social, garantir uma política de renda básica consistente, garantir inclusão digital, inclusão financeira, inclusão na rede de proteção social, mas, sobretudo, um conjunto de políticas articuladas em direção à transformação social. Mas a educação é certamente o elemento pendular com maior potência de transformação, tanto no curto como no longo prazo. E concluo dizendo que a gente precisa fortalecer essa estratégia da política econômica a serviço da política social para a gente poder produzir desenvolvimento e inclusão, com inclusão, para que a sociedade fique mais... para ter mudanças no curto prazo, mas, sobretudo, as mudanças de médio e longo prazo com um ajuste intergeracional. Concluo com uma frase do grande dramaturgo Nelson Rodrigues, que ele dizia que subdesenvolvimento não se improvisa, subdesenvolvimento é uma obra de séculos. Eu diria que desenvolvimento também não se improvisa, mas a questão-chave, o jogo hoje que nós precisamos enfrentar e que precisa da aproximação de mundos, é que desenvolvimento neste país não pode esperar séculos. A gente precisa ter um compromisso com ciência, rigor, prática, diálogo democrático, aproximação, diagnóstico, evidentemente, do nosso processo, uma agenda democrática, diversa, transformadora, antirracista e completamente colocada em direção a fazer diferente, de fazer, como o ministro disse, não mais o mesmo normal, mas ao contrário, se podemos fazer diferente nesse contexto. Muito obrigado e seguimos aqui o debate. Obrigado, Ricardo, pela sua fala. Eu queria fazer uma pergunta aos dois. Hoje, aqui, enquanto a gente está no Educação 360, foi anunciado não um corte, mas uma transferência de 1 bilhão e 400 milhões do orçamento do ano que vem, saindo da educação, indo para obras. Não é a primeira notícia que a gente tem de perda de dinheiro da educação ou de se achar que pode se pegar o dinheiro da educação para outros fins. Essa semana a gente teve a proposta de tirar dinheiro da educação para outro fim também nobre, que é da transferência de renda, mas que tire de outro lugar, que não da educação. Queria perguntar aos dois como convencer os governos, né, e a sociedade, de certa maneira, a colocar a educação nessa centralidade. Já que é uma falsa prioridade, e essa notícia confirma isso, queria pedir aos dois ideias ou explicação de mecanismos que a gente tem para conseguir colocar a educação no centro das propostas. Pode ser o ministro começando. Guilherme, assim, eu nem vi essa notícia e eu, um pouco pelo meu cargo, um pouco pelo modo como eu vejo a vida, eu não gosto de comentar a notícia do dia. Primeiro, porque eu tenho limitações políticas, como você bem entenderá, e segundo, porque eu acho que é sempre mais fácil comentar o videotape. Portanto, eu gosto de esperar as coisas acontecerem um pouco e depois ter a perspectiva do que se passou. Em matéria de financiamento da educação, você tem normas constitucionais expressas, e você não pode cair abaixo de um determinado patamar. Portanto, a União não pode aplicar menos do que 18% e os estados menos do que 25% das receitas de impostos em educação. Portanto, a Constituição fez o que pôde, estabeleceu um patamar mínimo. O resto são as opções políticas governamentais. Falando em tese, evidentemente,
tirar dinheiro da educação básica para qualquer fim, eu considero uma inversão de prioridades, porque eu considero que a educação está no topo das prioridades, a menos que seja um dinheiro para salvar vidas. Talvez. Fora isso, mas, como eu falei, e o Ricardo Henriques falou, que eu vi com muito prazer, eu sou um estudante desse assunto. O Ricardo é um estudioso desse assunto. Portanto, eu apenas tentei lançar um olhar para difundir os problemas de educação na comunidade jurídica, é isso que eu tenho procurado fazer, que é o público que me lê e que presta atenção no que eu falo, pelo menos eu tenho essa ilusão. Então, Guilherme, sem comentar o fato político do dia, em relação ao qual eu não tenho nem todas as informações, mas prioridade é prioridade. Eu vou te dar um exemplo e encerrar em seguida. Quando houve a transição do governo da presidente Dilma Rousseff para o presidente Michel Temer, o grande debate no Brasil era quem vai ser o ministro da Fazenda, ou quem vai ser o presidente do Banco Central, ou quem vai ser o presidente do BNDES. Não houve um debate importante de quem vai ser o ministro da Educação. E não falo em relação à pessoa física, foi o ministro Mendonça Filho, que teve uma boa gestão, inclusive aprovou a Base Nacional Comum Curricular. Mas o que eu quero exemplificar é que tanto não é prioridade que ninguém quis saber, entrou no racha político geral, ficou com o DEM e, por sorte, com um sujeito que eu acho que fez um bom papel. Então, este é o exemplo, e nós já estamos em 1 ano e meio de governo no terceiro ministro da Educação. Eu acho que a gente tem que retirar a conotação política da educação, e na linha do que falou o Ricardo, essa é uma questão de Estado em que você precisa de um planejamento transversal por muitos governos para você enfrentar efetivamente esse conjunto de problemas sobre os quais estamos conversando aqui. Ricardo? Guilherme, só acrescentando ao ponto de vista, quem dera que estudantes como o senhor, ministro, conduzissem a política educacional desse país. Seria um ganho fantástico. Mas, só seguindo o ponto, eu acho que o corte de recursos da educação para outra área é sinal de duas coisas: absoluta falta de prioridade, tá certo? E ineficiência radical de gestão do Ministério, que não consegue executar o orçamento que lá está e que tem atribuições muito necessárias para ser transformado. Nessa combinação, eu diria que, se a gente projetar e sair do dia, realmente, tal como ele também nem vi essa notícia, mas sair do dia a dia e a gente projetar um futuro que a gente quer, a questão chave em jogo, Guilherme, me parece que e eu não vou ter tempo de demonstrar isso, é estritamente o valor da ciência. Hoje, não entender que a educação é prioridade é completamente alavancado por uma visão obscurantista que nega a ciência e não vê o que nós estamos passando sobre a nova configuração da globalização, toda a situação de emergência climática, toda a mudança demográfica populacional do mundo e a quarta revolução industrial incidindo sobre isso. Se o entendimento científico sobre essas 4 dimensões estruturais não leva ao entendimento que a educação tem que ser prioridade absoluta, nós não conseguiremos mudar esse país. E mudar significa o seguinte: sair da armadilha que tende a colocar o país, o Brasil, na 2ª ou 3ª Liga das Nações. Porque a sociedade contemporânea, a sociedade do conhecimento, sobretudo em referência à 4ª Revolução Industrial, precisará massivamente de pessoas com com excelente qualificação. Parte universitária, parte com formação técnica, mas todos com ensino fundamental e ensino médio completo, ou seja, com a sua educação básica completa, de qualidade, relevante, com aprendizagem, chegando nos padrões da União Europeia, chegando no padrão da OCDE. Se a gente não fizer esse movimento, 2 coisas devem acontecer. Nós jogaremos estruturalmente parte da nossa juventude atual numa situação de limbo incontornável.
E segundo, o Brasil vai abrir mão de um projeto de sociedade. A ideia do Stefan Zweig, do Brasil um país de futuro, ficará eternamente como um vir a ser, eternamente como uma promessa. Só poderá se transformar se a educação, de forma efetiva, e essa palavra é muito difícil de dar conteúdo mais substantivo para ela, de forma efetiva, virar prioridade. Certo. Queria que vocês... eu sei que o ministro tem um modelo de universidade dos sonhos dele, que ele brinca que já tem tudo colado de como seria essa universidade, mas eu queria pedir aos dois, especificamente sobre o ensino superior, que vocês fizessem uma análise da situação atual, considerando, e aí, ministro, eu entendo que o senhor, pela posição, não vai poder comentar especificamente isso, mas considerando a crescente interferência do atual governo na escolha dos reitores, né? E no que isso pode impactar a Universidade Pública Brasileira. Ricardo, se quiser começar agora. Começo, serei breve, para o nosso professor magistrado poder seguir. Acho que o primeiro ponto que você está colocando é o seguinte: um reitor de uma universidade pública tem que ser um representante da comunidade acadêmica, que reflita a sua estratégia, a sua visão de transformação. Evidentemente, com um compromisso estratégico que deveria estar alinhado, né, entre educação, ciência e tecnologia, do mundo que está projetando. Mas um reitor tem que ser escolhido pela comunidade e ser responsabilizado pelo que faz. Tem que ter projetos, tem que ter plano, tem que ter capacidade de transformação e ser consequente nessa direção. Agora, o que eu acho que a gente talvez esteja perdendo, uma visão universalista da educação, caindo na antiga armadilha de criar hierarquias entre cursos de mecatrônica e filosofia. Certo? Essa visão totalmente retrógrada e não entender que a universidade, ao se fazer universidade, solicita esse pluralismo de saberes e, neste pluralismo, produz contemporaneidade. E a segunda questão que não está se fazendo está se descolando muito a universidade, e aí é uma questão muito importante para todos os cotidianos, daquilo que são os dilemas principais do mundo contemporâneo. A universidade, às vezes, está capturada por um excesso de academicismo e pouco dirigida a incidir nesse real e transformá-lo. Acho que a gente precisa contribuir nas duas direções. Ministro, por favor. Como o Guilherme falou, eu tenho limitações, Ricardo. Há alguns anos eu não posso dizer tudo o que eu penso. Eu digo para minha mulher aqui em casa de vez em quando. Mas eu acho, falando aqui num ambiente... o problema, Ricardo, há dias atrás, um mês atrás, eu participei de um debate organizado pela Embaixada da Alemanha, em inglês, com um professor alemão. E em 15 minutos, uma coisa que eu falei estava na manchete do Valor Econômico, e é uma coisa que eu falei academicamente, mas aí virou uma manchete de crítica ao governo, quando eu, na verdade, fiz uma mera menção a um fato objetivo. Portanto, é sempre delicada a minha posição, mas esse é um assunto tão caro para mim, e eu acho, Guilherme, que nós temos problemas à direita e à esquerda em relação à educação superior no Brasil. Eu acho que a direita, em não considerar que a educação superior é um capítulo decisivo na formação de um país, inclusive na formação de elites no bom sentido, não elites extrativistas que se apropriam do Estado para si, mas elites que ajudam a pensar construtiva e criativamente o país de uma maneira geral. Quer dizer, a universidade cria elites e cria corpos intermediários importantes e um certo desprezo que a direita contemporânea, em muitas partes do mundo, para falar tudo em tese, tem em relação à educação superior, é diminuir as potencialidades de um país. E à esquerda, eu acho que nós temos esta visão
de que qualquer tipo de parceria com a iniciativa privada é deletéria, vai privatizar a universidade, vai comprometer a pureza de uma universidade, e aí você prefere uma universidade desamparada de recursos do que uma universidade que faça parcerias com a iniciativa privada. O Brasil não tem dinheiro suficiente para produzir a universidade que nós precisamos. O Estado não tem dinheiro suficiente. Tem que dedicar todo o dinheiro possível. Ainda assim, nós não temos o dinheiro suficiente. E, portanto, é preciso ter humildade e planos bem feitos e ir buscar esse dinheiro na iniciativa privada, em parcerias legítimas. Não há nenhum problema em você ter a iniciativa privada financiando bolsas de estudos. A UERJ, por exemplo, vou te dar um exemplo, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro tem uma extraordinária política de cotas e tem convênios com algumas das principais universidades do mundo. Só que os cotistas não têm dinheiro para ir. Por que você não pode fazer parcerias com a iniciativa privada para esses meninos poderem estudar fora, para você ter uma sala de aula, um anfiteatro bonito? Não, isso é privatizar a universidade. Esse é um esquerdismo da década de 60. Quer dizer, ser progressista é encontrar os melhores caminhos para a inclusão das pessoas. E se parceria com a iniciativa privada ajuda na inclusão das pessoas, é isso que a gente deve fazer. Portanto, eu sou um entusiasta de modelos em que a universidade pública obtenha do Estado tudo que o Estado possa razoavelmente dar e que vá ao mercado, venda projetos, faça parcerias, ofereça pesquisas e arrecade dinheiro na iniciativa privada. Eu tenho uma experiência que eu vivi agora no TSE, fiz uma consultoria sanitária, Ricardo, e a consultoria sanitária diz que você tem que comprar, para proteger os mesários e a população, 10 milhões de máscaras, 2 milhões de face shields, 2 milhões de frascos pequenos de álcool gel para cada mesário ter o seu, e 1 milhão de litros de álcool gel para o eleitor poder limpar a mão quando entrar na sessão eleitoral e limpar quando sair depois de ter votado. Primeiro, eu não tinha dinheiro, estamos falando de muitos milhões, e eu não tinha tempo, porque quem já esteve no setor público sabe que para você licitar isso ia chegar na eleição de 2022 e eu não ia ter esse material. Chamamento à iniciativa privada e com a participação da iniciativa privada de todos os setores, indústria, comércio, bancos, nós conseguimos todos esses bens, não foi nem dinheiro, porque eles já compraram diretamente e encaminharam para os TRS, conseguimos uma logística, Ricardo, que era, você pode imaginar, distribuir essa quantidade de materiais do Oiapoque ao Chuí no Acre, tem lugar que vai de avião, tem lugar que vai de carreta, tem lugar que vai de balsa e tem lugar que vai de canoa. E tudo isso numa parceria com a iniciativa privada fez bem para o país, vai fazer bem para as pessoas. Portanto, o pensamento progressista brasileiro tem que se libertar de alguns preconceitos que na Europa já se libertou há muito tempo e fazer parcerias com a iniciativa privada. Eu vi, ninguém me contou, o sonho de alguns dos melhores acadêmicos brasileiros é ser contratado por uma universidade no exterior. Como é que nós podemos ter um modelo de universidade que as nossas melhores cabeças querem ir embora? E querem ir embora porque não tem recursos. Portanto, temos problema à direita de não valorização da universidade e temos problema à esquerda de preconceito insuperável contra dinheiro honesto. Não é dinheiro para fazer coisa errada, não, é dinheiro para fazer coisa boa. Não. Colocaria essas duas questões. É bom que eu já fico indisposto, Ricardo, com a direita e com a esquerda. Mas, a verdade, o pensamento progressista tem que se libertar de certos dogmas do passado e considerar que ser progressista é querer fazer inclusão social e não ficar apegado a dogmas que já não resistiram ao tempo. Muito bom. Meus caros, eu adoraria conversar com vocês dois mais tempo, mas temos que encerrar. Eu queria passar a palavra novamente para as considerações finais dos dois.
e já agradecer imensamente em nome do Educação 360. Ricardo? Eu que agradeço enormemente poder estar aqui com o ministro Gilberto Barroso, contigo, Guilherme, e poder estar nesse ambiente 3 dias, né, uma maratona do 360, com tantas discussões relevantes. Eu consegui assistir alguns pedaços, maravilhoso. Só terminar, talvez, fazendo essa ponte com o que o ministro disse. O nosso maior desafio, certamente, é produzir o ideal da Unesco, uma educação de qualidade para todos. O problema é que temos poucos acordos e uma visão pouco compartilhada sobre as 3 palavras. O que é educação, o que é qualidade e quem são todos. Qual é o todo que cabe no todo de cada um? Essa é uma frase da Cláudia Werneck fantástica. Nós não temos ainda uma estratégia soberana do país que esteja efetivamente dedicada a produzir inclusão de todos os estudantes, e aí volto ao recorte estrutural que nós temos, nosso racismo estrutural que produz uma fissura nessa sociedade que a gente precisa ter estratégias objetivas para enfrentá-lo, mas mais do que isso, nós precisamos ter uma visão que compatibilize, sobretudo na educação básica, mas seu desdobramento da educação superior, uma visão de excelência com equidade. A capacidade de nós fazermos esse movimento solicita vários dos elementos que a gente trabalhou aqui, certamente vários outros foram discutidos ao longo da educação 360 graus, mas a questão é toda de ter política social em geral e política educacional em particular, que seja capaz de compatibilizar universalismo com equidade. Para todos, e para ser para todos, eu preciso ter ações afirmativas. Para ser para todos, eu preciso ter tratamento desigual para desiguais. E para ser para todos, eu preciso ter simultaneamente na educação altas expectativas. Tem que ser para todos e com alta qualidade. Se a gente conseguir fazer esse movimento, Guilherme, parece que a gente pode dizer que a educação vai virar prioridade nesse país. E isso só se dará com um acordo amplo, plural, que saia das amarras dessa polarização extrema e diga que a gente tem um momento do desafio civilizatório de produzir coesão e aliança entre a grande maioria da população brasileira e a grande maioria das lideranças a serviço de uma transformação estrutural da educação pública brasileira. Muito obrigado. Ministro. É uma frase boa do Darcy Ribeiro, que foi um educador importante e uma das pessoas que concebeu a Universidade de Brasília, em que ele dizia assim: a crise da educação no Brasil não é uma crise, é um projeto. A frase é boa e acho que ela correspondeu a boa parte da vida brasileira. Eu acho que nós tivemos alguns momentos em que a educação foi colocada no centro das preocupações. Acho que ela saiu. E, portanto, nós precisamos recolocá-la. Então, eu enfatizaria um ponto que o Ricardo destacou e reforçou mais de uma vez. Nós somos uma sociedade em que pelo menos 50% da população é negra, composta por pretos e pardos. E, portanto, se nós não tivermos um projeto de país para essas pessoas e incluí-las, nós não temos um projeto de país, porque o país não pode ser pela metade. Nós temos uma dívida histórica com a população negra, que vem da escravidão e vem de uma abolição sem nenhum projeto de integração social. Nós temos esse racismo estrutural consciente ou inconsciente, que já teve até teorias científicas de superioridade. Depois teve o discurso do humanismo racial brasileiro, que não era verdadeiro, mas o racismo estrutural se manifesta no simples fato de que, em nenhum espaço relevante da vida brasileira, você tem uma quantidade suficiente de pessoas negras, nem na vida pública, nem na vida privada, nem no Supremo Tribunal Federal, nem no Ministério, nem no Legislativo, nem os CEOs das grandes empresas. Portanto, nós temos uma representatividade na sociedade brasileira. Portanto, temos dívidas históricas, temos racismo estrutural e precisamos criar símbolos de sucesso para as pessoas que têm essa identidade
o menino tem que se mirar num ministro do Supremo, num grande professor, num grande cientista, num grande empresário. E, portanto, se nós não criarmos histórias de sucesso de pessoas negras, esse menino que já nasceu muitas vezes em ambientes discriminados, o ídolo dele vai ser as pessoas erradas, os ídolos vão ser as pessoas erradas. De modo que eu concordo inteiramente com o Ricardo, que parte do enfrentamento da crise educacional brasileira passa pela superação do racismo estrutural, inclusive criar melhores escolas públicas nas comunidades que são habitadas predominantemente por pessoas negras, por evidente. Então, eu incluiria o racismo nessa lista de preocupações e um esforço para tornar a educação uma questão prioritária. Tirar a obsessão que essa gente tem por homossexualismo, eles só se preocupam com isso, tem kit gay, é inacreditável, como se esse fosse um problema brasileiro. O problema brasileiro é alfabetizar as crianças na idade certa, evitar a evasão escolar no ensino médio, melhorar a qualidade do ensino para acabar com o déficit de aprendizado e aumentar a atratividade da carreira do magistério, com salário, claro, mas com prestígio institucional, valorização. Dizer que essa escolha é a escolha que faz diferença para o país. Ensino, educação básica, eu acho que talvez, a energia mais revolucionária para um verdadeiro desenvolvimento sustentável e inclusivo no Brasil. E, portanto, prioridade número 1, topo da agenda, mas não na retórica, na prática efetiva das políticas públicas. Também tive muito prazer de estar aqui e compartilhar esse momento com todos. Ricardo, ministro Barroso, muito obrigado pelo tempo de vocês. Muito bom ouvi-los sempre. Duas pessoas que eu ouço há tantos anos, em diferentes lugares, no Rio, aqui em Brasília. Sempre bom conversar. Obrigado também a quem está acompanhando. O Educação 360 termina por aqui, em grande estilo. Ao longo desses 3 dias de evento, a gente recebeu importantes profissionais do Brasil e do exterior. Tivemos discussões muito relevantes para o agora, para o futuro da educação no Brasil. Eu quero agradecer muito ao público que participou do evento com a gente. Foi fundamental a participação de vocês com as perguntas, os comentários, as críticas, elogios. Isso mantém a gente inspirado para trabalhar ainda mais com essa plataforma tão legal que é a Educação 360. Em breve vocês vão receber um e-mail com a nossa pesquisa sobre o evento e a gente pede que responda, por favor, para que a gente comece a pensar nas próximas edições, que elas sejam cada vez melhores. Muito obrigado aos dois participantes, aos dois convidados, aos participantes. Boa noite e vamos trabalhar para a educação do Brasil melhorar. Valeu. Obrigado, Guilherme. Ricardo, um prazer te conhecer, ainda que por essa via distante assim. Felicidades, viu? Foi um prazer enorme também, ministro. Obrigado, prazer. Obrigado, Guilherme. Bom debate. Foi um bom debate. Tchau. Obrigado.